Ô, meu amigo, pega essa estrada comigo porque hoje o caos é daqueles que não dá para esquecer fácil não. Tudo aconteceu lá no Espírito Santo, mais precisamente na cidade de Vila Velha, pertinho da beira-mar, mas com vielas antigas e construções que carregam história pesada. É dessas paragens que o povo fala baixo quando toca no assunto, porque ainda tem gente que garante ouvir passos, rezas e até lamentos vindo de um prédio que, de dia, parece só mais uma construção velha, mas que de noite vira palco de assombração. Pois bem, deixa eu te situar. Estamos falando de uma enfermaria que foi erguida no comecinho do século XIX. Tijolo vermelho, janelas compridas, cruz de ferro no alto e uma capelinha grudada no lado direito. Quem passava ali jurava sentir um arrepio na espinha, mesmo sem saber da história completa. O povo de Vila Velha chamava o lugar de Enfermaria Santa Misericórdia, mas nem todos viam graça nesse nome não. Diziam que de santa tinha pouco e de misericórdia quase nada. Naquele tempo, a cidade ainda se ajeitava entre pescadores, famílias religiosas e imigrantes que chegavam em busca de trabalho. O clima era de disputa, fé misturada com preconceito, e esse hospitalzinho acabou virando centro de tensão. Médicos protestantes vinham de fora, padres e freiras tentavam se meter, e o povo simples ficava perdido no meio daquilo tudo. É aí que entra a personagem principal dessa história. Uma jovem chamada Latoya, moça de pele morena, cabelo escuro, olhar profundo, que apareceu na região de forma misteriosa, no inverno mais gelado que a cidade já tinha visto. Um fazendeiro local encontrou ela desacordada no celeiro, vestida só com um pano fino, sem sapatos, tremendo de frio, mas sem sinal de doença ou machucado. Junto dela, só uma bolsinha de couro com umas poucas moedas e um medalhão de latão sem marca nenhuma. O tal fazendeiro, assustado, levou a moça até a enfermaria. E foi aí que a rotina daquele lugar virou de cabeça para baixo. O doutor responsável, um sujeito chamado Dr. Aldrin, era daqueles homens metódicos, cheio de fé no progresso da ciência, mas que não dispensava oração antes do expediente. Quando botou os olhos na Latoya, percebeu logo que havia algo de diferente. O corpo estava saudável, mas o comportamento... esse sim deixava qualquer um encucado. Ela só falava quando perguntavam diretamente. Resposta curta, firme, quase mecânica, mas com uma precisão que gelava a espinha. Quando pediram o nome, ela disse apenas, Latoya. Nada mais. Não dizia de onde vinha, nem quem era a família, nem se tinha religião. E foi justamente quando tocaram nesse assunto que a coisa esquisita começou. A moça começou a tremer, respirar fundo e falar numa língua estranha que ninguém ali entendia. O Dr. Aldrin pensou que fosse latim, mas um médico mais jovem, que entendia dessas coisas, disse que não era não. Era como uma mistura de várias línguas, talvez africanas ou caribenhas, mas sem lógica conhecida. O curioso é que ela falava como se fosse a língua de berço. Naquela primeira noite, a enfermaria inteira já percebeu que não ia ser fácil lidar com a tal da Latoya. Pacientes relataram sonhos estranhos, freiras ouviram passos no corredor vazio e uma senhora que se tratava de pneumonia jurou que a moça descreveu com riqueza de detalhes a morte do marido dela, acontecida 5 anos antes, coisas que ninguém mais sabia. O Dr. Aldrin, cético por natureza, tentou botar panos quentes dizendo que era delírio de paciente, mas na noite seguinte ele mesmo viu algo que tirou o chão dos pés. Encontrou a jovem sentada na cama, de olhos fechados, murmurando naquela língua desconhecida. E enquanto falava, todos os pacientes ao redor começaram a se agitar, como se estivessem sendo atingidos por ondas invisíveis. Um rapaz que se recuperava de um acidente jurou ter visto imagens na mente. Fogueiras, rituais, gente acorrentada, cânticos que nunca tinha ouvido antes. Quando Latoya abriu os olhos de repente, o rapaz chorava sem motivo algum. Os dias seguintes só pioraram a situação. Quando Latoya estava calma, até a fornalha do hospital funcionava melhor, a comida parecia render mais e até o problema com ratos sumiu. Mas quando ela se angustiava, tudo desandava. Doentes pioravam, a temperatura caía e até as freiras se recusavam a entrar na ala dela.
O reverendo Whitmore, que era figura importante na cidade e visitava a enfermaria, passou uma tarde inteira com a moça na capela. Saiu de lá com a mão tremendo e disse uma frase que até hoje arrepia. Essa jovem carrega um conhecimento que nenhuma alma cristã deveria suportar. Isso vai além da ciência e da fé. Meu amigo, o que parecia só mais um caso médico virou um fardo pesado. Pacientes pediam para dormir perto dela, dizendo que sonhavam com parentes falecidos e lembranças felizes. Outros, no entanto, não suportavam nem passar no corredor, afirmando que tinham pesadelos horríveis com correntes, castigos e sofrimento. A enfermaria, que já era lugar de dor, virou palco de divisão. Uns queriam estudar o caso, outros queriam expulsar a jovem dali, dizendo que a presença dela era uma profanação. E foi assim, nesse clima carregado, que começou a história que vou te contar. Porque a presença da Latoya não era simples, não era doença comum, tampouco um dom fácil de carregar. Era algo maior, mais antigo, que mexia não só com a cabeça e o corpo, mas com o espírito de todo mundo que se aproximava dela. Pois bem, parceiro, depois daqueles primeiros dias de susto, a enfermaria em Vila Velha nunca mais foi a mesma. Os corredores, que já eram frios e úmidos, pareciam carregar um peso novo, como se cada parede tivesse ouvido segredos que ninguém ousava repetir. O Dr. Aldrin, que sempre acreditou em método científico, começou a se ver dividido entre as anotações racionais que fazia e a sensação de que estava diante de algo que escapava de qualquer livro de medicina. Latoya, quieta, parecia sentir cada olhar. Quando ficava calma, os enfermos mostravam melhora surpreendente. Teve paciente que mal andava, e depois de uma noite dormindo no quarto ao lado dela, acordou com forças renovadas. Mas havia também o outro lado, gente que não suportava sua presença, reclamando de sonhos concorrentes, barcos à deriva, vozes em idiomas desconhecidos. Era como se a moça carregasse duas faces, trazendo conforto para uns e tormento para outros. Entre a equipe, as opiniões começaram a se dividir. Alguns médicos viam nela uma oportunidade de estudo, um mistério digno de investigação. Já o reverendo Whitmore e outros religiosos alertavam que aquilo era influência de forças perigosas. A tensão crescia, e cada visita do reverendo à capela deixava todos mais desconfiados. Numa dessas, ele saiu dizendo: "Não é loucura. Essa moça é portadora de memórias que não deviam ter chegado até nós." Foi aí que entrou em cena o Dr. Brannan, médico mais jovem e curioso. Mexendo em arquivos antigos de Vitória, ele encontrou relatos de um navio negreiro que naufragou perto da costa capixaba, muitos anos antes. Entre os sobreviventes, havia menção a uma criança de pele morena e olhar estranho, que falava numa língua que ninguém entendia. O nome anotado no manifesto do navio era justamente Latoya. O detalhe é que, pelos cálculos, se fosse a mesma pessoa, ela já deveria ter idade avançada, mas a moça internada parecia ter pouco mais de 20 anos. Quando o Dr. Aldrin comentou com ela sobre esse navio, Latoya começou a tremer. Segurou o medalhão e chorou. Falou rápido na língua desconhecida, como se lembranças antigas tivessem sido arrancadas do fundo da alma. E pela primeira vez, deixou escapar frases em português. Contou de correntes do cheiro da morte no mar, de ter sido levada para uma casa onde tentaram apagar quem ela era e de depois ter vivido com gente que preservava costumes antigos. "Eu não envelheço como os outros", ela sussurrou. "O tempo corre diferente para quem carrega tantas vidas dentro de si." Essa revelação caiu como bomba na enfermaria. Alguns médicos acharam que era delírio de trauma, mas a irmã Catarina, freira que trabalhava ali, confessou ao Dr. Aldrin: "Eu já vi milagres pela fé, mas o que essa moça traz é mais antigo, é de antes mesmo de Cristo. Não parece bom nem ruim, apenas antigo." Enquanto isso, pacientes começaram a disputar espaço perto dela. A senhora Hitchcock, aquela que sofria de pneumonia, pediu para ser colocada na cama ao lado de Latoya. Dizia que a presença da jovem a fazia sonhar com o marido, lembrando-se de detalhes que nem em vida conseguia reviver. A risada dele, as músicas que cantarolava, até as palavras no dia do casamento. O Dr. Aldrin aceitou, e logo outros enfermos pediram o mesmo. Só que nem todos reagiam bem.
Um comerciante chamado Jacob, doente de desinteria, começou a ter pesadelos terríveis. Via correntes, açoites, crianças chorando, como se estivesse dentro de memórias que não eram dele. Um dia gritou: "Ela carrega os pecados do passado. Eu vejo coisas que não vivi, mas que me assombram como se fossem minhas." Acabaram isolando o homem numa ala separada, de tanto que piorava perto dela. Esse contraste entre cura e tormento espalhou medo. Parte da equipe evitava entrar no quarto. Outros ficavam cada vez mais perto, querendo sentir de novo aquela estranha paz. Os mais jovens aceitavam melhor. Os mais velhos estremeciam só de ouvir o nome dela. A situação atingiu o limite quando 3 pastores, chamados pelo reverendo Whitmore, foram até a enfermaria. Queriam presenciar de perto. Reuniram-se com os médicos e disseram: "Essa moça pode estar praticando cultos contrários à fé cristã. O efeito dela sobre os doentes não é natural." Mas diante da pressão, fizeram um acordo. Observariam as interações de Latoya sem interferir. Foi assim que começou um período de vigília estranha. Médicos tomavam notas, pastores faziam orações baixas, e todos esperavam por algo que ninguém sabia explicar. E não demorou muito para que esses encontros mostrassem mais do que qualquer um podia suportar. Certo dia, colocaram um velho fazendeiro para conversar com Latoya. O homem tossia sem parar, debilitado. Bastou alguns minutos e ele começou a falar de batalhas antigas, lembranças da juventude que nunca tinha contado a ninguém. Enquanto falava, a tosse diminuía até sumir. Ele jurou depois: "Foi como se ela tirasse o veneno dos meus pulmões." Outro caso foi ainda mais impactante. O de um menino chamado Timóteo, levado ao hospital porque falava com vozes estranhas e dava ataques que assustavam os pais. Bastou Latoya chegar perto que o menino se acalmou e começou a falar na mesma língua desconhecida dela. Por quase 1 hora, trocaram frases que ninguém entendeu. Depois o garoto descreveu coisas da cidade que tinham acontecido décadas antes dele nascer, com detalhes tão exatos que deixaram médicos e religiosos de boca aberta. Quando terminou, voltou ao normal, sem memória do que tinha dito. Mas nunca mais teve crises. Essa sucessão de eventos deixou todos em choque. Para os religiosos, era a prova de que forças espirituais estavam em ação. Para os médicos, um mistério sem explicação. A ala de Latoya virou o centro de disputa. Estudo científico ou ameaça à fé. E foi justamente quando o clima já estava no limite que a senhora Hitchcock, quase no fim da vida, chamou o Dr. Aldrin e disse em voz fraca: "Ela não me mostrou só meu marido. Ela me contou segredos sobre esta cidade e sobre este hospital, coisas enterradas aqui, que ninguém tem coragem de revelar." E aí, meu amigo, a tensão que já estava grande virou um peso insuportável, porque não se tratava mais só da presença misteriosa de uma moça. Agora, havia indícios de que a própria fundação daquela enfermaria carregava crimes, ossos e lembranças que a cidade inteira preferia esquecer. Olha, parceiro, depois que a dona Hitchcock soltou aquele segredo, ninguém mais conseguiu dormir direito na enfermaria de Vila Velha. A mulher, já nos últimos dias de vida, contou ao Dr. Aldrin e ao reverendo Whitmore que Latoya havia mostrado para ela imagens do terreno antes mesmo de o hospital existir. Disse que ali, onde ergueram tijolo sobre tijolo, era cemitério sagrado de povos indígenas. Ossos de antepassados e até restos de escravizados tinham sido enterrados ali, sem direito a reza ou reconhecimento. Aquilo caiu como bomba. O reverendo empalideceu na hora, porque lembrava bem dos relatos de fundação. Trabalhadores acharam ossadas durante a obra, mas, sob ordem da igreja, esconderam tudo. Mandaram sumir com os restos para não atrasar a construção. A culpa, que ele carregava em silêncio, foi confirmada naquelas palavras da senhora Hitchcock. E não parou por aí. A mesma mulher revelou ainda mais, que Latoya falava de um médico antigo, de nome Blackwood, que fazia experiências cruéis com pacientes pobres, fugitivos e indígenas. Um homem que acreditava poder estudar a mente humana quebrando a alma das pessoas. Essa parte deixou o Dr. Aldrin em choque, porque o nome Blackwood estava mesmo nos livros antigos da enfermaria, anotado em registros quase esquecidos no porão.
Com o coração apertado, Aldrin começou a vasculhar os arquivos velhos. E o que encontrou não foi nada fácil de encarar. Diários encadernados em couro, escritos pelo tal Dr. Blackwood, descrevendo práticas que hoje qualquer um chamaria de tortura. Experimentos para medir dor em pessoas de diferentes origens, privação de sono, manipulação psicológica e até tentativas de realinhar o espírito de pacientes que falavam em línguas ou tinham conhecimentos culturais diferentes. E no meio de tudo isso, havia menção a uma jovem mulher da floresta, resistente a qualquer tratamento que parecia carregar memórias de gerações inteiras. Blackwood a chamava de ameaça à civilização cristã. Aldrin, ao ler aquilo, sentiu o sangue gelar. Estava claro que a tal jovem só podia ser Latoya. Ela já tinha passado por aquele lugar antes, quase 10 anos atrás, e sobrevivera às experiências. Enquanto os médicos e religiosos digeriam essa descoberta, os efeitos da presença de Latoya ficaram ainda mais fortes. Pacientes começaram a compartilhar os mesmos sonhos, como se todos estivessem ligados por um fio invisível. Viagens mentais a cenas antigas de sofrimento, rituais interrompidos, famílias despedaçadas. Era como se a moça tivesse aberto uma ferida coletiva que nunca cicatrizou. Alguns funcionários relataram que portas batiam sozinhas, temperaturas despencavam em segundos e vozes desconhecidas ecoavam pelos corredores à noite. Um enfermeiro jurou que viu sombras caminhando atrás de Latoya quando ela se movia pela enfermaria, como se não estivesse sozinha. O reverendo Whitmore chamou outros pastores para ajudar. Um deles, o reverendo Blackwood, filho do médico cruel, tremia ao ouvir o nome do pai ligado àquelas práticas. Ele confessou em segredo ao Dr. Aldrin: "Meu pai não morreu de ataque cardíaco. Ele se matou. Disse que aquela jovem havia mostrado coisas do passado da nossa família que ele não podia suportar." Esse foi o golpe final. Porque não era só Latoya que carregava as memórias ancestrais. Quem se aproximava dela também era forçado a confrontar os pecados dos próprios antepassados. O fardo não era só dela, era de todo mundo. O clima no hospital virou insuportável. Pacientes que antes melhoravam começaram a gritar durante a noite, repetindo frases em línguas que nunca tinham aprendido. Enfermeiras fugiam da ala dela, chorando, dizendo que viam vultos segurando correntes. Até médicos experientes, que não acreditavam em nada sobrenatural, começaram a sentir lembranças que não eram deles, como se tivessem vivido vidas passadas cheias de culpa e dor. E no meio desse turbilhão, Latoya permanecia firme, como se fosse apenas um canal por onde tudo passava. Um dia, na capela, ela disse com voz serena: "Eu sou a guardiã da memória. Carrego o que vocês enterraram." Essas palavras ecoaram como martelada. Foi aí que o Dr. Aldrin percebeu. Aquilo não ia acabar em silêncio. Ele teria que reunir médicos, religiosos e pacientes de frente com Latoya para ouvir dela mesma a verdade completa. Mas essa decisão carregava risco enorme. E se, em vez de cura, aquilo desencadeasse destruição? Enquanto preparavam esse encontro, a enfermaria foi tomada por fenômenos cada vez mais intensos. O prédio inteiro parecia pulsar com vozes e gemidos. Pacientes gritavam em coro, como se possuídos pelas mesmas lembranças. O chão tremia como se as fundações reclamassem o peso do passado esquecido. E assim, meu amigo, na madrugada antes do encontro marcado, o hospital virou palco de caos. Quem estava ali jurou que viu clarões de fogo pelas janelas, ouviu lamentos de centenas de vozes e sentiu o ar ficar pesado demais para respirar. A tensão chegou ao ponto mais baixo, onde ninguém mais sabia se sobreviveria à revelação que estava por vir. Pois bem, meu amigo, chegou o dia marcado. O Dr. Aldrin, junto com o reverendo Whitmore e mais 2 pastores, reuniu médicos, freiras e alguns pacientes que estavam lúcidos o bastante para aguentar. O encontro seria na capela da enfermaria, lugar onde tantas preces já tinham ecoado, mas que naquela noite ia se transformar em palco da verdade mais dura que Vila Velha já encarou. Quando Latoya entrou, vestida com um simples tecido branco dado pelas freiras, não parecia mais uma paciente. Caminhava com firmeza,
cabeça erguida como quem carregava séculos dentro dos olhos. A sala inteira ficou em silêncio. Até o ar parecia preso, esperando o que vinha. Ela se posicionou diante do altar e disse: "Eu não sou apenas uma pessoa. Eu sou a voz dos que vocês tentaram esquecer. Carrego comigo as dores de quem foi enterrado sem nome, de quem morreu em corrente, de quem teve a memória apagada." E naquele instante, parceiro, o que se viu não foi coisa de filme barato, não. A temperatura oscilava como se verão e inverno brigassem no mesmo espaço. Alguns juraram sentir presenças invisíveis de pé ao lado dela, figuras que enchiam a capela sem serem vistas. Pacientes começaram a falar em vozes que não eram suas. A senhora Hitchcock, antes fraca de pneumonia, ergueu o rosto e recitou nomes de pessoas mortas há décadas, enterradas sem marcação nos fundos do hospital. O menino Timóteo, que havia se acalmado perto de Latoya, descreveu com detalhes o mapa de um antigo cemitério indígena, indicando onde ossadas e artefatos haviam sido profanados. O choque foi tanto que até os médicos mais céticos caíram de joelhos. O reverendo Blackwood, filho do médico cruel, chorava como criança. Pediu perdão, dizendo que os pecados do pai e da família não podiam mais ser escondidos. "O que podemos fazer?" ele perguntou. E Latoya respondeu: "Reconhecer. Lembrar. Agir para que não se repita. Os mortos não buscam vingança, buscam dignidade." Naquele momento, parecia que o peso de gerações desabava sobre cada um. Gente lembrando histórias antigas, chorando por culpas herdadas, outros sentindo alívio como se uma ferida fosse lavada. O Dr. Aldrin, antes homem de ciência pura, entendeu que cura não é só remédio e bisturi. Cura também é memória, é encarar a dor que se esconde no silêncio. Quando tudo acalmou, Latoya colocou o medalhão de latão no altar. Dentro dele não havia foto nem retrato, mas um punhado de terra. Terra que, segundo ela, vinha de lugares onde seu povo tinha sido enterrado sem honra. Enquanto isso ficar aqui, haverá lembrança, e a lembrança é o primeiro passo da cura. No dia seguinte, a moça desapareceu. Enfermeiras juraram que a viram dormindo à meia-noite. De manhã, a cama estava vazia, sem sinal de porta ou janela aberta. Só o medalhão continuava no altar, como prova de que ela tinha mesmo passado por ali. Depois disso, o hospital mudou. O Dr. Aldrin criou novos métodos, levando em conta não só o corpo, mas também o peso da alma e da história de cada paciente. O reverendo Whitmore ergueu um jardim memorial nos fundos, onde colocou placas com nomes que surgiram naquela noite. Pacientes que antes pioravam começaram a melhorar. Funcionários que queriam largar o trabalho voltaram a servir com outro espírito. Mas claro, nem tudo foi contado para o povo. Para os registros oficiais, Latoya virou apenas uma paciente com distúrbios mentais que respondeu bem ao tratamento. O governo e a igreja não queriam escândalo. Só que quem viveu aquela noite sabe a verdade. Que uma jovem misteriosa carregava dentro de si memórias de séculos de dor e, de alguma forma, trouxe cura para quem estava disposto a escutar. Até hoje, se você for ao lugar onde ficava a antiga enfermaria, agora transformado em praça, vai ouvir gente dizer que sente uma paz diferente ali. Não é invenção, não. É como se a própria terra lembrasse das vozes que falaram naquela capela. E aí, parceiro, o que você acha? Você acredita que alguém pode carregar dentro de si as lembranças de gerações inteiras? Que a dor dos antepassados pode se manifestar de um jeito tão real? Ou será que tudo não passou de histeria coletiva, coisa da mente de gente já fragilizada? Eu, Zeca Estrada, só sei de uma coisa. Estrada ensina que o passado nunca fica totalmente enterrado. Mais cedo ou mais tarde, ele encontra um jeito de aparecer no retrovisor. Se essa história te arrepiou, deixa seu comentário dizendo o que você faria se tivesse presenciado aquele encontro em Vila Velha. Não esquece de se inscrever no canal e acompanhar as próximas viagens do terror. E aproveita, corre lá no último vídeo que contei, que também mexe com segredos enterrados e assombrações de Estrada. Se eu fosse você, não perdia não.